noite. Podemos, Breno? Boa noite, Felipe. Aqui, Natália Brasil, Rádio Roquete. Felipe, queria te perguntar o seguinte: o Flamengo teve um primeiro tempo impecável, 45 minutos de pressão, o Inter praticamente não viu a bola, mas o Flamengo volta para o segundo tempo diferente. E aí eu queria saber de você, porque acaba sendo uma certa característica do Flamengo ter um segundo tempo um pouco abaixo. E aí queria entender de você o que você acha que pode ter acontecido hoje nessa partida. Bom, primeiro tempo, ressaltar, excelente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades, e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui. O teu próximo adversário é o de hoje. E depois, na semana que vem, também é o de hoje. O que esse jogo de hoje pode mostrar para você, para o jogo de domingo, que é uma competição diferente, o Flamengo é o líder do campeonato, e para a volta na semana que vem? Você já falou um pouquinho da vitória, do placar e da vantagem. Eu queria saber de você se tudo que foi hoje aqui, para quarta-feira que vem, foi suficiente para você. O suficiente em que sentido, desculpa? Em termos do placar e da vantagem que o Flamengo está levando para o jogo da quarta-feira. Então, primeiro, começar por essa pergunta, para mim não, claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem, e conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar vencer e dominar uma grande equipe, como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo, porque foi a mesma coisa que em todas as vezes que nós chegamos com vantagem nas competições, diga-se na Copa do Brasil do ano passado, na final, e fomos para vencer. E esse não tem que ser o nosso pensamento. E a outra, não lembro. Domingo? Bom, domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro, somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação, e vamos ver como a gente prepara quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os dois jogos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Se eu não estou enganado, acho que desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter
agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, o que mudou, ou se é que mudou alguma coisa no tratamento que você tem cuidado com ele, enfim, dessa dinâmica de um caso de acusação de apostas, que é sério, ele não está envolvido no estelionato, mas foi pela manipulação, como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sobre esse escrutínio agora, no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Felipe Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Roger, há pouco aqui, falou que trabalhou com as duas possibilidades de escalação do Flamengo, né? Ou o Pedro ou o Bruno Henrique, e quando saiu a escalação procurou ali fazer o ajuste necessário. O Inter era o que você imaginava em termos de escalação e também em termos de comportamento dentro de campo? E esse Inter do segundo tempo, como é que você pretende controlar lá em Porto Alegre? Era a escalação parecida com o que a gente esperava. No final das contas vaza tudo lá e aqui, né? Então não tem muito mistério enquanto a isso. Tentei segurar ao máximo a escalação do Bruno e foi puramente em plano de jogo, em função do que eu acreditava que poderia encontrar no campo e como poderia explorar melhor o jogo contra o Inter, a entrada do Bruno e a saída do Pedro da equipe. Ainda tenho que analisar o jogo com calma, ver o que aconteceu, mas eu acredito que tem muito, além de ter mérito do Inter, tem muito demérito nosso nessa nossa queda do segundo tempo. Acho que tem muita coisa nossa mesmo, de detalhes micro para corrigir, para a gente poder sair dessa pressão que o Inter fez no segundo tempo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre essa queda de rendimento no segundo tempo, até você citou a questão de demérito também do Flamengo. Eu queria levar isso para um pouco mais amplo e juntar os últimos jogos, né? O Flamengo tem feito um tempo muito bom e um outro tempo nem tão bom assim. Eu queria entender contigo se você entende que ainda falta encontrar esse equilíbrio nos dois tempos, ou se de fato é só mérito do adversário. E eu sei que com as contratações, com como é a torcida do Flamengo, sempre espera um Flamengo que faça mais gols, né? E recentemente o Flamengo tem até vencido os jogos, mas não tem conseguido esse placar mais elástico, fazer mais gols, ganhar de uma diferença maior, digamos assim. Você acredita que o Flamengo pode chegar ainda nesse patamar de vencer os jogos com mais tranquilidade, ou pela competitividade desse momento da temporada não é algo tão fácil assim? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não sei que outro time também roubou pontos, o próprio Mirassol, que empatou com o Palmeiras fora. Ceará, então Ceará acho que venceu o Santos, o Cruzeiro também foi. Então, não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Não existe. É claro que existe algumas super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário assim, mas no final das contas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Existem muitas coisas que fazem a equipe oscilar, muitos fatores externos que fazem a equipe oscilar, como viagem, lesões, o adversário principalmente. Então, claro que ganhar não é fácil. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja de 1-0, valorizo muito e espero que o torcedor também. Não me lembro o que tu falou no começo já. Sobre o equilíbrio dos dois tempos. O Flamengo tem todo tempo e talvez outro tempo nem tão... assim, difícil diagnosticar, porque eu também acho que são vários fatores, né? Primeiro, é muito difícil para um treinador, quando você faz um primeiro tempo perfeito, ou quase perfeito, com poucos erros, e poucos ajustes a fazer em cima do que aconteceu no primeiro tempo, sabendo que o treinador adversário vai mudar,
só que eu não sei o que ele vai fazer, não sei que sistema, que estratégia, que trocas que ele vai fazer, então não tem como falar para os jogadores o que vai acontecer. E muitas vezes eles mesmos têm que resolver dentro do campo, isso demora tempo, e aí tem vários fatores que podem acontecer, mas uma das coisas que acontece basicamente é isso: o treinador adversário muda no segundo tempo, a gente não prepara e até encontrar esse equilíbrio passam minutos e no final das contas o resultado, como eu falei, a favor faz com que o time se feche um pouco. Pessoal, vocês são muitos, queria pedir para vocês fazerem, cada um fazer uma pergunta, tá? Senão vai tirar de um. Felipe aqui, Thiago Lemos, GE, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, enfim, a gente viu a torcida estava com muita expectativa de ver a estreia do Carrascal, ele entrou na reta final, queria pedir para você fizesse uma avaliação do que você viu dele nessas primeiras impressões, você sentiu que ele estava um pouco nervoso? Obrigado. Bom, um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade, né, um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo onde nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo também um pouco mais da posição que a gente pensou desde o começo para ele, e porque talvez por querer também mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante, né? Então, temos um jogador com muito talento aí no nosso elenco, vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nesses anos aí que vem pela frente. Felipe, aqui, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Hoje foi a 40ª vitória sua, né, sob o comando do Flamengo. E a gente viu que, como você não pôde contar com a Arrascaeta, conseguiu encaixar muito bem o time no primeiro tempo ali, usando o Luiz Araújo, o Plata, né, revezando algumas posições. Você acha que a gente pode esperar esse time mais vezes em campo sem o Arrascaeta? Ou o Arrascaeta volta já na próxima partida? Sempre penso em função do que eu imagino para um plano de jogo e o que o adversário nos vai proporcionar dificuldades para a gente atacar. Então, se em algum momento o Arrascaeta já ficou no banco, e essa dupla que jogou hoje, que Bruno e Plata jogaram na final da Supercopa, por exemplo, fizeram um jogo extraordinário, jogaram juntos. Tem uma relação socioafetiva muito boa entre eles, eles se procuram muito, se entendem muito bem e não existe ninguém insubstituível. Agora, nós estamos falando do que é provavelmente, do lado do Caio Jorge, esse ano o melhor jogador do Brasil, né, que é o Arrascaeta. Então, estamos falando de um craque diferenciado, que temos que tentar tirar o máximo de rendimento dele e deixar ele sempre fresco para poder performar da forma que ele está performando. Felipe Gil, Rádio Superando Gigantes Esporte, boa noite, parabéns pela vitória. Felipe, conversando com os torcedores na parte externa do Maracanã, eu percebi que muitos se preocupam com o Flamengo, quando vê um Flamengo que joga muito horizontal, às vezes está depois do campo ali com a bola, mas recua para o meio, depois volta para o Rossi, né? Muita gente meio que falando isso, eu percebi, hoje já de algum tempo já vem falando. E hoje eu percebi um Flamengo mais agudo, um Flamengo que você com certeza treinou para isso, né? Bolas mais longas. E quando o Flamengo vem assim, eu vejo um time muito mais perigoso e também mais veloz, né? Porque eu acho que um Flamengo, com a qualidade de jogadores que tem, saindo com uma certa rapidez, pode surpreender o adversário. Então a minha pergunta está dentro desse contexto. Você acha que o Flamengo que você quer é um Flamengo mais veloz ou mais cadenciado mesmo, como você tem trabalhado? Obrigado. Boa pergunta. Eu penso sempre no que são as características dos jogadores que eu tenho. E não posso pedir velocidade para jogadores que não são velozes, né? Então, dependendo dos jogadores que estão no campo ou que eu tenho disponível, ou que eu tenho pensado para um plano de jogo determinado, a gente faz o plano de jogo. Então, eu sempre penso em potencializar as características dos jogadores que eu tenho na equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Arrascaeta, que é um jogador de bola no pé, de jogar entre linhas, de girar, de se associar, eu não posso pedir para ele ficar atacando o espaço, porque eu vou tirar a característica dele e eu vou matar ele depois para fazer outras coisas. Então, eu adapto sempre o que são as características dos jogadores para o modelo de jogo. Em função da pergunta que você começou a falar sobre a preocupação do torcedor, eu entendo, mas o jogo, os espaços
estão onde o adversário nos concede o espaço. Se o adversário não concede espaço por dentro, nós não vamos entrar por dentro. Nós temos que circular a bola de lado a lado e de uma forma que talvez o torcedor goste menos, que é em U. Se o adversário espera dentro da área, não tenha espaço para atacar. Não vamos poder atacar espaço. É outro tipo de jogo. Então, nosso time sempre vai jogar... Nosso time, todos, vão jogar em função dos espaços que o adversário nos conceda. Ninguém consegue marcar tudo, então eu sempre penso o futebol dessa forma. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Antes do jogo, você deu uma entrevista e disse que era o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Pela frente são mais 2 duelos contra o Internacional. O Roger há pouco deu uma entrevista e disse que o foco maior do Inter vai ser na Copa Libertadores, mas que ele ainda vai analisar a escalação que vai colocar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mata-mata tem aquela questão da urgência, ainda mais que o Flamengo já caiu da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, a prioridade igual da Libertadores, o Flamengo querendo manter a liderança. O que você está pensando da equipe para esse jogo do fim de semana e o que a sua escalação pode influenciar no jogo da quarta? Tanto no físico dos jogadores, mas também no entendimento tático do Roger Machado, porque são 3 jogos seguidos e acaba que um acaba trazendo lições para o outro compromisso. Obrigado. Penso no jogo do domingo, ainda não pensei, na verdade vou pensar amanhã no jogo do domingo, na escalação que encaixe melhor, dependendo do que eu acredito que vai ser para poder vencer o jogo. Como o teu companheiro bem citou, somos líderes e temos que defender o liderato. Não podemos abrir mão do brasileiro e eu acredito sim que temos um elenco para ir e tentar vencer os 2 jogos. Tem jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima para os 2 jogos. Felipe, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio, Gabriel Orfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você ainda não conta com o Eric Pulgar, né, que tá voltando da cirurgia que ele teve, e você tem 3 opções na volância hoje, que são o Jorginho, o Everton Araújo e o Alan. Você optou por começar com o Jorginho e o Alan, e depois entrar com o Everton. Mas há uma expectativa muito grande, pelo menos pelos torcedores, de ver o Saul jogando, talvez como segundo volante, ali ao lado do Jorginho. Você já falou que é um jogador polivalente, que pode jogar no meio campo, mas que você enxerga ele hoje um pouco mais na função que era do Gerson antigamente. Eu queria saber se há possibilidade, se você pensa em utilizar, em algum desses próximos confrontos, o Saul como volante, como segundo volante, que é uma expectativa muito alta da torcida. Obrigado. Sim, é uma possibilidade que temos aí para os próximos jogos, em função dos volantes disponíveis que nós temos no elenco. Como você falou, o Eric e o Nico têm lesões, talvez o Nico volte, mas sem dúvida, se eu precisar, eu sei que o Saul pode jogar ali. Aliás, jogou ali muitos anos. Felipe aqui, boa noite. Felipe, você vai ter uma situação agora com o Internacional muito parecida que você teve com o Atlético Mineiro. A diferença é que com o Atlético, entre um jogo e o outro, você teve o Ceará aqui lá no Castelão. Eu queria saber de você, assim, como técnico, fica mais fácil de estudar o adversário quando você tem 3 jogos seguidos contra ele, ou você acha que o Campeonato Brasileiro, o Inter vai jogar de outra forma, por ser outro campeonato, e na Libertadores, semana que vem, óbvio que eles vão ter que sair por conta do resultado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, na sua posição de ter que estudar o adversário 3 jogos seguidos. Obrigado. Bom, o adversário está absolutamente estudado, tanto o Atlético Mineiro como o Inter. O jogo de hoje nos dará pistas do que aconteceu tanto na nossa equipe como nos espaços que eles deixaram, a equipe deles nos concedeu. Os próprios jogadores encontraram espaços que não fomos nós que falamos, que não fomos nós que dissemos, e esses tipos de detalhes é o que costumamos analisar novamente para poder montar novas estratégias para poder vencer. Mas sim, é um adversário muito qualificado, com variações táticas. Aliás, contra o São Paulo jogou com 3 zagueiros, é uma possibilidade que eles têm também, então temos que tentar nos adaptar para qualquer mudança que eles possam fazer, e nós também fazer mudanças para ajustes, não mudanças, ajustes para melhorar nosso plano de jogo do que foi no nosso jogo de hoje. Felipe, boa noite. Lucas Pessim, do Sport Mix TV. Queria saber de você, porque dá para analisar nos últimos jogos do Flamengo que o time tem aproveitado muito a bola parada e a roubada de bola no campo ofensivo.
se esse é um pedido seu para o Flamengo manter esse tipo de jogo da bola aérea, da bola parada e também da roubada de bola, porque o Flamengo, com esse elenco que tem, muitos cobram mais criação. O que você tem mais pedido para o seu elenco? E eu sei que o Rodrigo pediu uma pergunta só, mas o Arrascaeta, o que você e a sua comissão técnica estão enxergando como um possível reserva imediato na ausência do Arrascaeta? Nem lembro a primeira. Me fala de novo, agora que eu esqueci. Estou com sono. O seu time com a bola aérea tem sido muito mais efetivo e também com a roubada no ataque. Não, a fase defensiva, a pressão alta é uma fase do jogo, o bloco médio e o bloco baixo são outra fase do jogo. Hoje ficamos em bloco baixo em algum momento, o time soube sofrer. A bola parada é outro momento do jogo e todos eles têm a mesma importância, a mesma. Só que fazer a pressão alta, se você rouba a bola no campo do adversário, você está mais perto do gol deles, né? Então, tem a mesma importância, e a mesma importância que eu dou para a transição também, e também a mesma importância que eu dou para a criação de jogadas. Cada adversário tem características, peculiaridades. Você nunca vai roubar a bola na área de um time que não joga. Você nunca vai jogar de um time que só dá chutão ou só dá lançamento. Você nunca vai roubar uma bola no campo adversário. Então, cada jogo te dá, como eu falei antes, pistas e estratégias para você montar um plano. E a bola parada faz parte desse nosso plano, que tentamos que seja o mais completo possível para os jogadores. Felipe, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Felipe, ainda pegando sobre a situação do Jorge Carrascal, quando ele veio, né, chegando no Flamengo, muitos falavam que ele seria um substituto imediato do Arrascaeta ou um jogador para suprir uma ausência, ou lesão, suspensão, ou até mesmo dentro de campo, provar que joga ali naquela posição. É notório que o Arrascaeta hoje faz uma função diferente. Por exemplo, quando jogava com você, né? Ele tem por característica voltar ao meio-campo, mas hoje ele está muito mais próximo da área. Como um meio atacante, um segundo atacante. Por exemplo, o gol contra o Ceará, ele está dentro da área. Qual é a função que você imagina para o Jorge Carrascal? Porque hoje o time do Flamengo, tecnicamente, pelos lados, é muito forte. Jogadores de força. Lino pela esquerda, ou Araújo, ou Plata pela direita. Qual é a função que você imagina usufruir um jogador com tanta qualidade, o Jorge Carrascal, que é um meia, mas hoje até deu para ver que jogou um pouco mais avançado ali, encostando no Bruno, quando você faz aquela mudança tática. Carrascal, ele é substituto do Arrascaeta de hoje ou de quando você jogava com ele? Porque está nítido que o posicionamento do Arrasca mudou. Eu penso no Arrascaeta perto da área, como você falou, um jogador que é determinante, um jogador com números, né? Ele acaba todo ano com mais de 10 assistências e mais de 10 gols, todos ou quase todos os anos, e tenho muita felicidade por ele estar vivendo a melhor fase dele na minha mão, porque eu conheço muito esse jogador, joguei do lado dele e sei o que ele pode dar para a equipe e o diferente que ele é, né? Então, na minha visão, pelo que eu vi do Carrascal, pelo que eu já conversei com ele, eles podem jogar na mesma posição. O Carrascal encaixa nessa mesma posição do Arrascaeta perfeitamente, mas ele mesmo já me deixou também claro que ele pode jogar por fora, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E hoje se viu, ele tem a tendência em ir para a direita, para o lado direito. É uma característica que o jogador ele vai para onde ele se sente confortável no campo. Então ele pode fazer também a função do lado direito. Importante, eu acho que mais respondendo a tua pergunta, é a qualidade que esse jogador tem quando a bola cai no pé. Claro que chegou agora, entrou numa fogueira tremenda e não teve quase tempo de adaptação, treinou só uma semana e não tenho dúvida que ele vai evoluir, vai entender muito bem como são os seus companheiros para se associar o melhor possível, para ele que também está perto da área, porque se ele está no Flamengo é um jogador de ataque, é porque ele tem gol e tem assistências, e tenho certeza que ele vai fazer grandes temporadas aqui. Ok? Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado.